Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Tem Podcast. Tem tecnologia, tem empreendedorismo e tem mulheres. A nossa convidada de hoje é mais do que especial. Delegada em Santo André, atua diretamente na proteção e combate à violência contra a mulher. E hoje está aqui no Tem Podcast. E ela é Adriane Maier. Oi, Adriane, tudo bem? Olá, Silvia, tudo bem? Obrigada, viu? Uma honra estar aqui com você e espero que a nossa troca de experiências aqui seja incrível. Vai ser, com certeza. E eu queria começar te perguntando um pouquinho da sua trajetória, de como você escolheu ser delegada, como foi aí todo esse processo para chegar até aqui. Ótimo. Então, eu fiz Faculdade de Direito São Bernardo do Campo, ali na região do Grande ABC, aqui, cidade vizinha da capital de São Paulo. E eu sempre quis atuar numa área que fosse na defesa de direitos, pensando sempre na garantia do exercício de direitos das pessoas com maior vulnerabilidade. Então, a área do direito é perfeita para isso. A princípio, eu pensava em advogar. Né? Eu cheguei a advogar durante 2 anos após a minha formatura. Gostava muito, gosto, admiro quem atua na área de advocacia. Tenho, inclusive, minha mãe é advogada, tenho parentes próximos advogados, mas eu passei a desejar mais, entendeu? Eu queria uma atuação que fosse mais imediata, mais eficaz, mais contundente na área da defesa dos direitos. E aí surgiu a ideia de prestar concurso público e a minha atuação como delegada de polícia. Quais foram os principais desafios que você encontrou nessa trajetória de delegada? Quais têm sido os desafios pessoais para Adriane e os desafios profissionais como delegada num ambiente também predominantemente masculino? Como tem sido essa trajetória? Bom, para o ingresso na carreira de delegado de polícia, você tem que passar por um processo seletivo de concurso público. Eu penso que esse é o primeiro obstáculo. É uma carreira de ingresso muito disputado, então você tem que estudar muito, se dedicar muito, ter muito foco. Esse é o primeiro Passo. desafio que, enfim, foi vencido. E a própria formação na carreira é muito difícil, porque você lida ali com todas as vulnerabilidades da sociedade. Você tem que ter uma atuação muito contundente, muito eficaz, muito rápida, e nem sempre a polícia ela é bem compreendida pela sociedade. A atuação do delegado de polícia é justamente a investigação dos crimes que já ocorreram. Então, nós recebemos ali a denúncia, a queixa, como costumam dizer, né, de um fato que já ocorreu, por exemplo, uma agressão física. E nós precisamos colher ali as provas para iniciar uma investigação e chegar à autoria. E tudo isso demanda um conhecimento técnico e também uma habilidade na ciência social ali, de você conseguir compreender aquilo que a sociedade traz como a notícia do crime e também desenvolver a investigação. Eu acho que dentro do estado de São Paulo, que é um estado ali com dimensões gigantescas, que nós temos, infelizmente, muitas vezes a falta de recursos humanos, muitas vezes falta de recursos estruturais, materiais, e isso dificulta um pouco a nossa atuação. Embora a Polícia Civil esteja sempre buscando ali, principalmente agora, ferramentas para o combate dos crimes que envolvem mais a área de tecnologia, né, Uhum, os os cybercrimes, crimes. nós estamos sempre tentando nos aprimorar para dar realmente um melhor atendimento e com maior rapidez para a população. Então, esses desafios são os meus desafios e também os desafios da instituição. Eu trabalho há 10 anos como delegada titular da Delegacia de Defesa da Mulher, que é uma atuação específica no combate ao crime que é cometido contra as mulheres no âmbito doméstico. E ali também eu experimento todas essas dificuldades, como eu disse agora, e ainda mais aquela questão do acolhimento, da compreensão do ciclo de violência que envolve a mulher.
que também é algo, por isso que é uma delegacia especializada, né? Sim. Nós precisamos ali ter um conhecimento diferenciado, um olhar de gênero para com essa mulher que busca a nossa ajuda, o nosso trabalho. E nós temos toda uma forma de atuação que também é especializada, que é diferenciada, por exemplo, de um plantão policial. Policial. Mas a gente mescla todas essas necessidades e nossos desafios, né? Então, eu vejo por esse lado mais amplo. Embora eu esteja hoje na Delegacia da Mulher, a gente tem que compreender todas as dificuldades como sociedade, como instituição também. E como a delegacia da mulher, né, como você falou, específica, ajuda essa mulher em vítima de violência? Qual é o papel aí da delegacia? E para quem está nos acompanhando, já fica aqui, a gente tem um espaço dedicado para que a gente possa ir lá fazer as denúncias, né? Depois a delegada vai complementar aqui para divulgar onde você pode ligar, como é que você pode entrar em contato. Mas como é essa delegacia da mulher na comunidade para essa mulher que está passando por esse trágico episódio aí de estar sendo, né, sofrendo violência dentro, às vezes, da própria casa? Exatamente. Bom, Delegacia da Mulher, né, Defesa da Mulher, nós temos atualmente no estado de São Paulo 140 delegacias, sendo 11 delas em funcionamento 24 horas, ininterruptos, né? Então, 24 horas por dia, 7 dias da semana. E qual que é a função, a atribuição de uma delegacia da mulher? Eu estou em Santo André, mas é dessa forma que todas as delegacias do estado de São Paulo atuam. Primeiramente, no atendimento e acolhimento da mulher vítima de violência doméstica, as orientações que ela precisa, porque ela está sofrendo ali diversas violências dentro de um relacionamento abusivo, e o registro dos crimes que são cometidos. Por exemplo, os mais comuns: agressão física, ameaças, vias de fato, que é aquela agressão física que não deixa marcas. E tudo isso nós vamos receber essas denúncias, essas demandas, fazer o registro do boletim de ocorrência e, na mesma circunstância, nesse mesmo atendimento, fazer o pedido de medidas protetivas. Eu acredito que a atuação da Delegacia da Mulher hoje, ela está com esse viés, além de ser investigativo, mas também um viés protetivo e preventivo, porque a medida protetiva nada mais é que uma prevenção de novas agressões. Então, como funciona esse atendimento? A vítima chega à Delegacia da Mulher, por exemplo, em Santo André, narra, ela vai ter ali uma escuta qualificada, num ambiente diferenciado, acolhedor e diferenciado do plantão policial, para que outras pessoas não vejam e não ouçam essa narrativa, que muitas vezes é uma narrativa que envolve ali detalhes mais pessoais, particulares, muitas vezes envolve violência sexual. Então, precisa ser um ambiente separado, que nós chamamos sala lilás, né? Então, é nessa sala, separado do saguão, que ela vai ser atendida, vai ter uma escuta dessa mulher. E ali ela vai narrar todas essas situações, ela vai preencher um formulário de avaliação de risco, onde nós vamos analisar qual é o risco que ela está sofrendo de novas violências, inclusive de um potencial ali feminicídio, que infelizmente está numa crescente. Então, a Polícia Civil tem todo um olhar diferenciado para prevenir esse tipo de crime, que é o crime fatal e o mais brutal. Sim. Dentro ali do ciclo de violência. E após toda essa narrativa e essa análise dos fatores de risco, ela é conduzida para conversar com o escrivão, que aí sim vai fazer o boletim de ocorrência. E aí ela vai ser orientada de todos os direitos previstos na Lei Maria da Penha, e inclusive se ela deseja ou não a solicitação da medida protetiva. 95% das mulheres desejam, sim, as medidas protetivas, que nós já vamos fazer essa solicitação para encaminhar ao Poder Judiciário. Se ela tiver provas ali, por exemplo, ela foi ameaçada por meio do WhatsApp.
Uhum. Ela já vai fornecer para nós, nós vamos fazer uma coleta de evidência com todas aquelas mensagens. Se ela tiver uma prova testemunhal, uma amiga, uma vizinha, um parente, alguém que ouviu ali aquela narrativa, aquelas ameaças, ouviu alguma situação de violência, agressão em si, Uhum. também já vamos reduzir a termo essa oitiva dessa testemunha, e tudo isso nós vamos encaminhar para o Poder Judiciário. A lei prevê, a Lei Maria da Penha, prevê que esse encaminhamento seja feito em 48 horas. Mas nós já fazemos imediatamente, porque nós sabemos que cada minuto ali é É importante, né? importante, sim. Para prevenir ali, enfim, N situações. Então, nós fazemos esse encaminhamento, reduzimos a termo todas as outras informações que ela entende pertinentes e dali instauramos o inquérito policial para prosseguir nas investigações. Ela é dispensada, ela vai para casa. Agora, se ela estiver numa situação de risco, que nós percebemos que se ela voltar para casa, e Silvia, incrível que Mente. infelizmente isso acontece com mais frequência do que nós podemos imaginar. Às vezes, se ela voltar para casa, ela perde a vida. Então, nós encaminhamos ela para um abrigo, num lugar sigiloso, afastado, que ninguém Ninguém sabe, nem eu sabe. mesma sei Aham. a localização. Nós encaminhamos ela e os filhos para esse abrigo, para ela ficar ali, preservando realmente a integridade física dela Naquele e a período de vida. 48 horas. Aquele período que pode se estender até por 6 meses. Meses. Ela vai para esse abrigo, muitas vezes sai o resultado da medida protetiva, normalmente é deferido, o Poder Judiciário também tem ali um olhar diferenciado, nós temos varas especializadas, Aham. em Santo André nós temos o anexo, então são juízes comprometidos, Ministério Público também, então sai a medida protetiva, mas muitas vezes essa mulher permanece no abrigo, até que ele seja retirado de casa, aquele agressor, e ela possa retornar à casa ou mesmo ir. Às vezes tem parentes em outros estados, em outras cidades, e ela recebe até um auxílio, muitas vezes, para ir para outros estados e ficar junto à família protegida. Então, nós fazemos todo esse trabalho, além ali de o próprio acolhimento, né? Sim. E o encaminhamento para atendimento de assistência jurídica, com a defensoria, por exemplo, muitas questões voltadas à saúde mental, nós temos também o encaminhamento. Crianças, ali os filhos daquele casal que estão em alguma situação de vulnerabilidade, nós encaminhamos também. Então, nós fazemos todo um trabalho, além do nosso trabalho policial, também o trabalho de atendimento e encaminhamento correto para toda a rede de proteção que envolve ali a violência doméstica. E eu participo de vários grupos, principalmente de empreendedorismo, e esse tema sempre vem pensando nessas mulheres em questão aí de vulnerabilidade, e a gente escuta muitas vezes que a questão financeira, né, a dependência financeira acaba sendo algo que impede você de denunciar, porque eu dependo, né, meus filhos, e às vezes os filhos aí falam mais alto, dependem financeiramente, né, do homem, e eu acabo sofrendo agressão e não denunciando por isso. Eu sei que vocês em Santo André também têm alguns grupos de apoio para essa mulher, né, que a gente está aqui defendendo, e eu sei que tem vários grupos, né, por isso eu também trazer esse tema aqui. Mas o que a gente pode falar para essa mulher que fala, caramba, eu tenho filho para criar, estou fora do mercado de trabalho há muito tempo e me sinto presa, literalmente presa dentro né, de casa, sofrendo agressão, seja ela psicológica ou seja ela física, e não estou conseguindo sair. Como eu posso buscar essa ajuda também na delegacia para falar, olha, não posso denunciar agora, porque se denunciar, né, pode sair pior do que... Como ela faz para buscar essa ajuda, para depois até se sentir encorajada, empoderada para denunciar esse tipo de agressão? Então, Silvia, essa é uma situação que é realmente uma realidade. Né? Existem várias vulnerabilidades ali que envolvem a violência doméstica, mas a vulnerabilidade financeira, ela é, junto com a vulnerabilidade psicológica, é o que mais
traz ali dificuldades para essa mulher efetuar a denúncia. E é o que faz ela parar para pensar: será que se eu denunciar, muitas vezes é ele que paga o aluguel da casa, é ele que enche a geladeira de alimentos, ele é agressor, ele me bate, ele não me respeita como mulher, entretanto, ele coloca a comida no prato, né? Meu e das crianças. Então, essa situação toda, nós temos que ter uma sensibilidade em não julgar, nunca julgar uma mulher, que nós não sabemos o que ela passa e o quanto, o que ela venceu para chegar numa porta de uma delegacia e pedir ajuda. Porque muitas vezes existem estudos que demonstram que normalmente a mulher ela fica numa situação de violência por 9 anos, até que ela consiga finalmente efetuar uma denúncia. Então, são muitos processos de violência que ela passou, que ela teve que superar dentro ali das possibilidades dela, para que mantivesse, por exemplo, a comida no prato dela e das crianças. E quando ela chega numa situação dessa, o que que a delegacia pode fazer? Nós vamos orientar e encaminhar para a rede de proteção, rede de atendimento. Em Santo André nós temos uma rede de proteção muito forte, muito entrelaçada, nós nos comunicamos, muitas vezes até se a situação é emergencial, pelo WhatsApp, conversamos, para conseguir ali um auxílio financeiro. Existe, inclusive, situações de aluguel social que essa mulher consegue para que ela consiga se manter e manter também a família, filhos, né? Para que ela possa efetivar uma denúncia. Na delegacia, existe um impasse, vamos dizer assim, que a partir do momento que ela narra para uma autoridade policial, para o delegado de polícia, que ela está sofrendo uma violência, por exemplo, uma lesão corporal, eu não posso deixar de registrar. Porque, por exemplo, a lesão corporal ela é de ação pública incondicionada. Eu não vou nem perguntar para ela se ela deseja ou não registrar. Eu tenho uma obrigação legal de registrar e apurar aquele crime. E muitas vezes ela vai acabar não colaborando com o exame de corpo de delito, com a colheita de provas, mas eu preciso sim registrar e levar adiante o inquérito policial. Mas tem situações como ameaça, crimes de injúria, que é aquele xingamento que é tão cruel com as mulheres, porque ali rebaixa a autoestima dela e é normalmente o início de uma série de violências que ainda vão se desenvolver. Mas nesses casos eu ainda consigo, e ela fala para mim: doutora, eu não quero registrar, eu quero uma ajuda, eu quero uma informação. E eu consigo sem ter uma atuação policial. Mas tem casos que não, que a gente vai dar todo o auxílio, a gente vai encaminhar para toda a rede de atendimento, nós não fornecemos o auxílio financeiro. Sim. A delegacia de polícia, ela tem essa atribuição da apuração do crime, mas ela não tem essa atribuição social nem psicológica. Mas eu encaminho para os lugares corretos e elas são atendidas, elas conseguem ter uma devolutiva dessas demandas. Mas aí tem casos que eu preciso registrar. E é muito difícil, é difícil, mas assim, se você conversar, se você orientar, com dignidade, com humanidade, com acolhimento, elas compreendem e, passado algum tempo, elas voltam e falam: doutora, obrigada. Era a hora de denunciar. Elas precisavam de uma orientação, elas precisavam de estender a mão para ajudá-las. Porque são tantas dúvidas, tantos medos, muito preconceito, às vezes a própria família vira as costas, muito julgamento. Então, nós estamos lá para isso também. Muitas vezes não sai de lá o recurso financeiro, né, da delegacia, mas com o encaminhamento correto. Tudo. Exatamente. Então, funciona. Dá certo. E aí vocês também trabalham em conjunto com agências, organizações, justamente para apoiar essa mulher. Exatamente. E aí, quem está nos assistindo, escutando, acompanhando o nosso podcast, muitas vezes, doutora, eu acho que quanto antes a gente denunciar, antes a gente consegue entender tudo isso, e às vezes não precisa chegar a 9 anos, né? Eu confesso que é um número assustador. Eu não conhecia esse número, e ficar pensando em 9 anos de sofrimento, e às vezes por causa de filhos. Então, assim, quanto antes você puder, saiba que tem com quem contar. E pensando nisso, não sei se pode, quais seriam
os casos mais, é tão triste falar isso, rotineiros que acontece lá de violência contra a mulher? Quais seriam os casos mais comuns, vamos assim dizer, que infelizmente Uhum. acontecem, que você recebe como denúncia lá na delegacia? Então, normalmente, assim, nós temos ali uma gama muito grande de crimes. Mas, normalmente, os crimes que são reportados na delegacia envolvem a lesão corporal, que é aquela agressão física que deixa marcas, a vias de fato, que é a agressão física que não deixa as marcas, né? Puxão de cabelo, cusparada no rosto, esse tipo de situação que é, infelizmente, muito comum. Aqueles empurrões, que é o início de uma violência maior, mas que já são indícios de um relacionamento abusivo. Ameaças, muito comum. Muitas vezes é ameaça já com vias de fato ou com a lesão corporal. A injúria, que é aquele xingamento. E também, com o passar dos anos, nós temos verificado um aumento daquele crime de perseguição, que é o stalking. Tanto é que não existia antes na nossa legislação pátria e passou a existir justamente com essa crescente desse tipo de crime. Também a gente percebe ali a questão das redes Sociais. sociais, tudo isso que trouxe esse novo crime e que há realmente um aumentar ali da prática desses crimes. E a violência sexual, que acomete as mulheres mesmo dentro dos casamentos, infelizmente acontece, e também acontece com as crianças e adolescentes, muitas vezes dentro do próprio lar. Então, esses são os crimes mais comuns. E também o descumprimento da medida protetiva. Depois que nós pedimos a medida protetiva e ocorre ali o deferimento, o agressor, né, o autor ali dos crimes, ele não pode normalmente, a gente tem que verificar como que está na sentença, Tá. na decisão, mas normalmente ele não pode se aproximar da vítima, entrar em contato por qualquer meio de comunicação, tem ali uma distância mínima que ele tem que observar. E a partir do momento que ele se aproxima, que ele entra em contato, que ele vai e encontra com a vítima de uma forma, ou persegue, por exemplo, a vítima, ele está cometendo o crime de descumprimento de medida protetiva, que cabe, inclusive, a prisão. Tanto a prisão em flagrante, como aquela prisão preventiva que o delegado de polícia pode pedir em favor da vítima. Então, também é um crime, infelizmente, bem recorrente, porque ele não, enfim, ele não Meio que já está obedece. desrespeitando ou Exatamente, a meio que ordem te judicial. desafiando, mesmo você tendo colocado E ali, isso aí não, só a só prisão. pior. Aí não É. tem muito o que fazer, porque se não houver uma atuação ali mais eficaz, mais rápida, né, mais contundente, pode vir a acontecer um feminicídio, que é o que a gente Que mais tenta evitar, né? E quando você comentou a lei Maria da Penha, que a gente comemora essa lei, o que mais a justiça e a lei têm trazido para complementar, melhorar e ajudar essas mulheres? Pensando nessa inovação, né? Você comentou agora, a gente está falando de tecnologia aqui, mídias sociais, a gente está aprendendo a lidar com esse crime cibernético, né? A gente tem alguns episódios aqui justamente falando sobre isso, e a gente está aprendendo como é que eu sofro esse assédio via rede, né? O que isso vai representar para a mulher. Mas como a justiça ou como as leis estão se atualizando nesse mundo tão tecnológico? Esse realmente é um grande desafio, né? Porque existe uma dificuldade de você, muitas vezes, identificar o agressor, né? Você chegar aonde ele está, porque muitas vezes o crime é cometido à distância. A vítima fala: Olha, eu acho que é o meu ex-marido, mas ela não tem certeza. Mas existe ali indícios de uma perseguição, por exemplo, nas redes sociais, mas por perfis que são fakes, você não tem muito ali como
ter uma certeza absoluta. Mas para isso, tanto por meio de inovações legislativas, mas também pelo desenvolvimento de ferramentas tecnológicas que a Polícia Civil tem buscado desenvolver, para que a gente consiga rastrear, que a gente consiga fazer a investigação por meios de inteligência mesmo policial, para se chegar ali na autoria com indícios da materialidade para levar à condenação. E para isso que tem sido desenvolvido várias ferramentas. Inclusive, eu estou agora cursando o curso superior de polícia, que ele visa aprimorar ali os conhecimentos de um grupo restrito de 30 delegados, do qual eu faço parte, para justamente aprimorar os conhecimentos e levar esses novos estudos, essa nova aplicação de tecnologias para a população. Né? Inclusive, até deixo aqui um grande beijo aí para a minha turma, CSP, turma maravilhosa, mas são delegados comprometidos e empenhados no desenvolvimento de formas de investigação nesse novo tipo de crime. E aí você me perguntou uma inovação legislativa recente, e eu posso citar aqui a questão da tornozeleira eletrônica, né? Aquela tornozeleira que acompanha ali os agressores, no caso de violência doméstica, e que as delegacias de polícia da Delegacia da Mulher vão ficar encarregadas de fazer essa fiscalização. E assim, observando o descumprimento, uma aproximação e tudo mais, a gente consegue, inclusive, pedir ali a prisão, e sendo decretado, ele vai ser preso, ou até uma situação de flagrante, ele vai ser preso imediatamente. Então, são formas que estão se buscando para que diminua essa situação de violência doméstica, que apesar da Lei Maria da Penha ser uma das 3 leis mais avançadas do mundo, o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking do país que mais mata mulheres pelo fato de serem mulheres. Então, é algo assim antagônico. Sim, sim. Né? Como que a gente pode ter uma legislação tão avançada e continuar num machismo, num patriarcado, num império de violência contra as mulheres? Então, é preciso, sim, eu costumo falar uma força-tarefa, né? Para combater esse mal que atinge diretamente a nossa sociedade. E não é só no Brasil, é no mundo. Mas a gente tem que fazer nossa lição de casa, né? E você entende que é possível, a gente pensa hoje, né, falando de tecnologia, estamos todos conectados, estamos com o celular, eu tenho falado muito isso, o celular hoje é mais do que um dispositivo para eu ligar, eu nem uso meu telefone para falar com alguém, você usa e-mail e tantas outras coisas. Assim como a tornozeleira, de repente, criar algum aplicativo fazendo esse acompanhamento desse cidadão. É claro que aí nós estamos falando de privacidade, e aí temos que envolver várias leis, né? Não posso simplesmente chegar e falar, você agora vai compartilhar o seu telefone comigo, mas você acha que a tecnologia também pode vir a ajudar nesse tema para diminuir esse crime contra as mulheres? Então, o que já existe, que já foi desenvolvido por meio de aplicativos, é o botão do pânico, né? A mulher que ela já tem a medida protetiva deferida, ela recebe ali uma senha de acesso, vamos dizer assim, né? Para que ela consiga baixar um aplicativo, que é uma forma de botão do pânico ali, no momento que ela se sente ameaçada, ou que o ex-marido, o ex-namorado, ex-companheiro, enfim, ele está se aproximando, ela consegue acionar, e ali é acionada uma viatura, dependendo do município, vem uma viatura da Polícia Militar, ou muitas vezes uma viatura da Guarda Civil municipal, porque tem ali, dependendo do município, tem outros aplicativos, e cada município tem ali a sua patrulha Maria da Penha, tem vários recursos que estão sendo desenvolvidos. Né? Mas também existe aí intenções de se desenvolver outros aplicativos que visem, inclusive, combater ali o feminicídio. Mas é algo ainda muito incipiente, eu não me atrevo aqui a falar para não falar algo que ainda não está pronto, né? Sem Mas existem, assim, alguns
Estudos. alguns estudos, algo muito embrionário ainda, para que se chegue a aplicativos no sentido de prevenção de novas violências, de novos crimes contra as mulheres. Então, temos um amplo caminho aqui que a tecnologia pode ajudar e Exatamente. ajudar o poder público a ajudar nós mulheres nesse. Exatamente, E exatamente. pensando nesses desafios todos, eu conheço também mulheres que às vezes não chegam a ter agressão de fato, mas o psicológico acaba ficando muito abalado. E às vezes não é nenhuma questão financeira, né? Nós falamos aqui que muitas mulheres deixam de denunciar justamente pensando, não vou conseguir sustentar os meus filhos, mas eu conheço casos onde mulheres bem-sucedidas acabam no psicológico sendo afetado pela dependência. Que dica dá para essa mulher autossuficiente que pode e se sente aprisionada, né? Talvez não sei se é o termo correto, mas em situação que ela não precisaria estar. Porque quando você fala, ok, não tenho nenhuma condição, você não tem justificativa, mas você até entende por N motivos. Como você disse, não podemos julgar. Mas e para aquela mulher que o financeiro não seria um problema, mas que o emocional está tão abalado e não entende que está sofrendo essa violência psicológica? Então, Silvia, e aí, dentro do que você falou, a gente pode destacar duas visões. A primeira é que muitas vezes, como você falou no final, a mulher não tem a percepção do que ela está sofrendo. Muitas vezes do relacionamento abusivo, ou um relacionamento que já se findou, mas continua tendo ali os seus reflexos sobre aquela mulher, numa espécie de violência realmente psicológica, em que ela fica incapaz de reagir e sequer ela se dá conta de que aquilo também é crime, de que aquilo também é uma violência. Porque a gente sempre imagina, mas somente algumas mulheres numa situação de vulnerabilidade financeira, econômica ou social é que vão ser vítimas de violência doméstica. E não é verdade. A violência doméstica, eu costumo dizer que é uma violência, infelizmente, né, muito democrática. Ela atinge todas as camadas, todas as mulheres, independente de classe social, de estudo, de ter ou não emprego, de tudo. Sim, não respeita nenhuma barreira, atinge todas as mulheres. E a mulher conseguir se enxergar nessa situação de violência já é uma dificuldade, porque ela pensa, não, acho que não. Mas se ela está paralisada naquela situação por alguma conduta do seu ex-companheiro, ex-marido, ex-namorado, ou que ainda seja um marido, namorado, noivo, enfim, é uma situação de relacionamento abusivo. E o que ela pode fazer? Denunciar. Existe o crime de violência psicológica. Né? É um crime novo, que ainda a sociedade não conhece tão bem, mas ele é tipificado e é crime. A partir do momento que ela vai numa delegacia e narra essa situação de que ela está sendo oprimida, ela está sendo, por exemplo, obrigada a deixar o trabalho. Ele não bate, não ameaça, ele fala, mas você precisa deixar o trabalho. Olha, você não pode conversar com sua família. A sua mãe, não liga para sua mãe. Quando ela atender, quando ela ligar, você não atende. Isso é violência psicológica. E deixa a mulher no estado de alerta constante. Ela fica ali com medo de algo acontecer. Mas o que está acontecendo? Nada. Nunca me bateu, nunca me ameaçou, mas sim, é um dos mecanismos de violência. E por isso que isso recebe o nome de violência psicológica. É possível fazer o boletim de ocorrência, tem que se fazer essa denúncia. Se ela passar por um tratamento psicológico ou mesmo psiquiátrico, uma ajuda de uma medicação e tudo mais, ela leva essa documentação médica até a delegacia também, para comprovar ali aquele estado psicológico, aquela opressão que ela está vivendo. E tudo isso vai ser apurado, instrumentalizado no inquérito policial e encaminhado para o juiz e para o Ministério Público para uma denúncia. E, inclusive, cabe o pedido de medidas protetivas. Mas eu não tenho nenhuma marca, não tenho testemunha.
Mas a partir do momento que ela tem uma narrativa que ela consegue ali colocar os fatos que estão acontecendo, nós na Delegacia da Mulher, nós compreendemos aquela situação. Nós temos um olhar de gênero, uma capacitação que a gente consegue compreender aquilo. Muitas vezes ela não sabe a dimensão do que está vivendo, mas nós conseguimos compreender isso e nós vamos instrumentalizar para fazer realmente a investigação, inclusive com pedido de medida protetiva. E se caso ela não quiser ir a uma delegacia de polícia presencialmente, ela pode fazer o boletim de ocorrência pela delegacia eletrônica, que a gente chama, né, de DDM online, que é o site da Polícia Civil, Delegacia Eletrônica, e ali ela consegue fazer toda a narrativa dentro de um boletim de ocorrência, inclusive já pedir a medida protetiva. Aquilo já é encaminhado e analisado por delegadas que estão aqui em São Paulo, na sede da Delegacia Eletrônica, e é encaminhado para o Poder Judiciário. E tudo isso é feito sem ela sequer precisar ir a uma delegacia. E aí é um auxílio da tecnologia. É isso que eu ia Tem falar. um smartphone na mão. Nós estamos falando de tecnologia, Exatamente. nós estamos falando de como você, no começo do nosso bate-papo, você falou que ela chegar até a delegacia e pensar, né? Caramba, não vou conseguir chegar aqui e denunciar. Gente, temos a tecnologia a seu favor, então temos sim. E tem, assim como outras ocorrências, algum telefone que possa ligar para fazer essa denúncia? Ou hoje a gente está falando mais no computador ou presencial? Tem algum número que a gente possa denunciar ou não? Para fazer o boletim de ocorrência, aí tem que ser na DDM online. Tá. Né? A delegacia eletrônica, que tem ali o direcionamento para se fazer o boletim de ocorrência voltado à violência doméstica. Agora, o telefone que existe é um telefone que é o 180, que é para fazer uma denúncia. Não no sentido de fazer, não no sentido de fazer um boletim de ocorrência para iniciar uma investigação, mas no sentido de fazer uma denúncia, algo mais amplo. Olha, eu sofro violência doméstica, eu moro em tal endereço, e isso é encaminhado para a delegacia da área, que depois vai lá com, né, os investigadores para apurar aquela situação. Mas isso não é o registro do boletim de ocorrência que vai dar o start para se iniciar uma investigação. É só um indício de algo. E, inclusive, vou até aproveitar aqui para falar que esse 180, que é o Disque Denúncia de Violência, né, também contra criança e adolescente, é um dos meios que a gente consegue denunciar quando nós não somos a vítima. Por exemplo, a minha vizinha é vítima, mas ela não tem coragem de denunciar, ela sofre violência, é audível, né? Muitas vezes a gente escuta o choro, o pedido de socorro, mas aí você vai lá, ela fala, não, deixa para lá e tudo mais, porque às vezes ela não tem coragem, ou tem ali outras situações que a gente não conhece, que ela não quer denunciar. Então, pelo 180, você pode fazer denúncia, inclusive, de uma outra pessoa. E aí isso vai ser apurado pela Polícia Civil. Se realmente tiver uma procedência dessa denúncia, vai se tornar uma investigação, um inquérito policial. Se for improcedente, porque às vezes nós sabemos que, às vezes, não é aquilo que a gente imagina, ou alguém é um pouco leviano e faz uma denúncia para prejudicar, coisas assim. Isso tudo cabe à Polícia Civil fazer toda essa investigação para ver se é procedente ou não. Mas é uma das formas também. E aí é um telefone fácil, simples, 180, você liga, ligação gratuita, você já tem esse canal de denúncia. Então é isso aí, gente. Internet, presencial e 180 para a gente poder denunciar. A gente está chegando aqui na reta final do nosso podcast. É um tema delicado, mas necessário de ser falado. Nós, como mulheres, acho que temos esse compromisso. Obrigada, Adriane, por aceitar. E antes da gente terminar aqui o nosso podcast, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos acompanhando, que você acha necessário. Eu tenho perguntado, eu tenho pedido aqui nos episódios anteriores, livro, citação. Eu acho que no seu caso vai além. Que mensagem, como sendo essa pessoa que recebe essas mulheres, você gostaria de deixar para quem está nos escutando, passando de repente por alguma, né, por algum
Alguma situação parecida como essa, que mensagem você gostaria de deixar aqui para a pessoa se sentir acolhida? É, então, eu sei que muitas mulheres têm receio de ir até uma delegacia de polícia, né? Não cabe a nós aqui especular quais os motivos de cada uma, mas o que eu posso deixar como mensagem é que denuncie. Não fique numa situação de abuso, numa situação de um relacionamento em que não é saudável, em que não existe a dignidade, um tratamento com amor, com afeto. Então, é preciso denunciar. A gente só consegue romper com a violência denunciando, né? Esse é o primeiro passo para uma libertação. E lá tem profissionais que conseguem compreender o que está acontecendo e vão ajudar. Ali nós não estamos para julgar, nós estamos para ajudar. Então, romper esse primeiro obstáculo, que é ir até uma delegacia, é importante. E nós temos a delegacia online. Então, hoje em dia é tão fácil, né? Quase todo mundo aí, não vou dizer Brasil tem assim uma dimensão e várias situações, circunstâncias diferentes de São Paulo. Mas nós sabemos que aqui, pelo menos no estado de São Paulo, nós temos uma grande facilidade em ter um smartphone, ter acesso à internet, ou peça para uma amiga, para algum lugar que tenha ali um acesso à internet e faça o boletim de ocorrência, faça o registro dessa situação, peça ajuda. É o primeiro passo para romper a violência. Tem que denunciar. E nós temos que nos ajudar, né? Nós, como mulheres, nós temos esse papel ali de enfrentamento a essa situação de violência que é imposto às mulheres, né? E romper com essa situação toda que nós vivemos. E esse é o caminho. O caminho é da denúncia. Gente, foi uma honra estar aqui com ela, conversando, poder levar essa mensagem para quem está nos acompanhando, e assim a gente vai encerrando aqui o nosso podcast. Então, eu queria agradecer a Adriane imensamente pela presença, foi uma aula para mim, né? Aprendi muitas coisas. Obrigada por aceitar o convite. Quero agradecer a Dell Partner Program pelo apoio de sempre, apoio nesse episódio, e foi um prazer imenso. Então, muito obrigado por compartilhar a sua experiência, e eu tenho certeza que o nosso público hoje aprendeu muitas coisas valiosas sobre o tema. E, pessoal, 180 para quem quiser denunciar. Então, aproveitem aqui para seguir o nosso Tem Podcast em todas as redes, e a gente está compartilhando várias novidades por lá. E eu espero vocês aqui no próximo episódio. E por hoje é só. Muito obrigado e nos acompanhe até o próximo encontro.